Vamos abrir no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Vamos ler no capítulo 37. Os irmãos que tiverem alguma dificuldade para encontrar, podem abrir no livro dos Salmos. Depois dos Salmos vem os Provérbios. Depois dos Provérbios vem o Eclesiastes. Depois do Eclesiastes vem o livro de Cantares. Depois vem o livro dos profetas: Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias e o profeta Ezequiel. Ezequiel 37. Está lendo dos versículos 1 ao 14. Palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse o Senhor: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse o Senhor: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se também a pele por cima, mas não havia neles o espírito. E o Senhor me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então profetizei como se me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército em grande extremo. Então me disse o Senhor: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu toda a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó meu povo. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, eu disse isso, e eu o fiz, diz o Senhor. Amém? Quero orar pelo pastor Everson e pelos nossos irmãos em Umuarama, que eu sei que estão orando por nós também aqui. Amém? Vamos orar, irmãos? Nosso Pai Celestial, nós não conhecemos, Senhor, a Tua grandeza, nem sabemos discernir, Senhor, o quão grande Tu és, e também o tanto que nós precisamos é ser conformados à imagem do Seu Filho Jesus. Mas pedimos, ó Deus, que nessa palavra o Senhor venha falar à Sua igreja. Deus, fala comigo, Senhor, fala o coração da Sua igreja, que
que os seus filhos possam ser tocados pela palavra da verdade. Que Jesus seja glorificado nessa palavra, que o Senhor seja exaltado, que o seu Espírito possa trabalhar, Senhor, em nosso coração essa noite. Deus, abençoe ao nosso irmão e pastor amado Everson, que ele possa pregar ali também, na cidade de Umuarama, no poder do seu Espírito. Abençoe, Senhor, aquela congregação e os nossos amados irmãos que também, juntamente conosco, combatem o poder das trevas nesse mundo. Abençoe-os, ó Deus, na sua graça, que o seu reino ali avance, que o seu evangelho prospere ali. Deus, usa a minha vida para falar a esses irmãos, abra-lhes o coração, Senhor, os corações mais duros, que o seu evangelho possa penetrar. Não deixe que nenhum filho teu, Senhor, perca a palavra. Não deixe que Satanás roube a semente do seu evangelho no nosso coração. Fale conosco, ó Deus, repreenda-nos na tua verdade, console-nos na nossa tristeza, fale conosco e que Jesus seja glorificado, Senhor, através dessa palavra, para a sua glória. Amém. Eu quero trazer uma mensagem sobre essa visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos, e que lição e que significados nós podemos extrair para a vida da igreja. Eu quero tentar expor essa passagem tão conhecida, tão clássica, essa passagem dessa visão do profeta Ezequiel sobre um vale de ossos secos que Deus tomou em espírito e revelou para ele uma dada situação de um dado povo. E para nós entendermos essa passagem, é bom que nós pensemos um pouco na história da revelação, na revelação bíblica. Para chegarmos nessa passagem, é necessário nós entendermos que há um relacionamento direto de Deus com o povo. E esse povo é Israel. Deus se revelou a Israel. E para bem da verdade, e para esclarecer o nosso entendimento, Deus separou esse povo, tirou do deserto, e esse povo, de inúmeras e variadas formas, pecou contra Deus. Pecou. Eles foram pecando, até que o cálice da ira de Deus se encheu. E não deu mais para esse povo ser deixado aleatoriamente, vamos dizer assim. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós vamos lá para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, diz a Bíblia que o povo de Israel começou a rejeitar Deus. Depois que Salomão morreu, o último rei da dinastia davídica, o último rei próspero e sábio, o homem mais sábio da terra, morreu. Ele teve um filho chamado Roboão. E diz a Bíblia que esse jovem não temia a Deus, era um ímpio, era o rei de Israel. E um dia ele foi tomar conselho com os seus sábios sobre o que fazer ao povo. E ao invés dele tomar conselho com os sábios de Israel, ele tomou conselho com os jovens que eram tal qual ele, sem noção da vida. E o povo veio até ele e disse assim: olha, reduz o cargo que Salomão teu pai pôs sobre nós, porque está pesado os impostos, está difícil ser um cidadão de Israel. E ele disse: se meu pai castigava vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Se meu pai castigava vocês de forma assim, eu vou agravar o jugo. Diz a Bíblia que ali começou a divisão do povo de Israel. Então diz a Bíblia que as tribos se dividiram. 2 tribos ficaram com o reinado de Roboão. Então o reino de Israel, que era um grande reino, que foi solidificado através das dinastias de Davi, Salomão
e Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então o reino se dividiu. Então 10 tribos foram para aquilo que se chama Reino do Norte. Então é por isso que quando nós lemos a Bíblia tem o reino de Israel e o reino de Judá. Então 10 tribos seguiram para o reino do norte, tendo um rei chamado Jeroboão como seu representante. O problema é que todos esses reinos, todos os reis que se levantaram, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, com a capital em Jerusalém, foram reis ímpios que não temiam a Deus. Aconteceu que Deus começou a enviar seus profetas, os profetas Elias, os profetas Jeremias, Isaías, todos os profetas que escreveram os livros sagrados que nós temos hoje. E diz a Bíblia: eu vos enviei meus profetas madrugando, exortando a que se arrependessem, e não ouviram. Até que Deus decidiu punir de vez. Até que Deus decidiu erradicar Israel da terra. Isso aconteceu. Isso aconteceu, por exemplo, lá por volta do ano 722, quando o rei dos assírios, o império assírio, veio e destruiu o reino do norte. Destruiu a terra, levou todo mundo cativo lá para a Síria. Isso está registrado lá em 2 Reis, capítulo 25. Deus fulminou a terra. Depois ficou o reino de Judá. Depois que Deus exterminou o reino de Israel, ficou o reino do sul. E Deus enviando seus profetas, e o povo não se arrependia. Até que por fim, Deus decidiu exterminar de vez o reino do sul. E o reino do sul era um reino mais, vamos dizer assim, politicamente religioso, mais solidificado, porque Jerusalém é a capital do povo de Israel, e era onde estava o templo de Deus. Mas aquele povo não se arrependeu, continuou pecando contra Deus, até que Deus decide usar o reino da Babilônia. Nabucodonosor, o príncipe dos caldeus, é aquele, vamos dizer assim, instrumento por quem Deus usa para trazer juízo àquela terra ímpia. Aquele povo que foi escolhido para cumprir uma missão, mas que falhou. E a Bíblia mostra que houveram 3 tomadas de Jerusalém, 3 deportações. Quando nós lemos Daniel capítulo 1, mostra que Daniel foi levado para a Babilônia. Foi uma primeira deportação. O rei da Babilônia veio até Jerusalém, prendeu o rei, colocou um vassalo no trono e levou alguns sábios para a Babilônia. Na primeira deportação, ao que se entende, Daniel foi junto. Por isso que aparecem aqueles jovens lá na Babilônia, Daniel entre eles e seus sábios amigos. Depois houve uma segunda deportação. E Jerusalém ainda continuou de pé. O rei Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia, e juntamente com esses deportados, esses cativos, estava Ezequiel, que escreveu esse texto que nós estamos lendo aqui. Mesmo assim, mesmo Deus usando o rei Nabucodonosor por 2 vezes para castigar a cidade ímpia, mesmo assim o povo não se arrependeu. Não foi o suficiente. Não foi o suficiente 2 castigos. Até que por fim, quando nós lemos 2 Reis capítulo 25, quando no rei de Judá, quando no trono de Jerusalém estava o rei Zedequias, diz a Bíblia que Nabucodonosor, já enfurecido, já irritado até o nariz, ele entra em Jerusalém. Aliás, seus soldados entram, a cidade é destruída. O templo que o povo se apoiava e dizia: Deus não vai permitir que esse templo, que esse povo seja destruído, porque essa cidade
é a cidade do Deus vivo, é a cidade do templo do Deus verdadeiro. Deus não vai punir seu povo, porque aqui se encontra a maior concentração dos seus utensílios sagrados. Deus nem ouviu essas besteiras. Deus destruiu até os alicerces. Jerusalém foi assolada, o templo foi destruído, os utensílios sagrados do culto foram transportados para a Babilônia e o povo foi destruído completamente. Completamente. Ezequiel foi levado na segunda deportação. Lá na Babilônia, Ezequiel recebia profecias do que acontecia com o seu povo Judá, com o seu povo em Judá. E a visão do capítulo 37 aconteceu depois que Nabucodonosor já havia destruído completamente o templo em Jerusalém e a cidade. Levou o povo rico da terra embora para a Babilônia, escravizou todo mundo e deixou os pobrezinhos cuidando da terra para regar os campos que ainda rendiam alguns tomates para eles. Deus fulminou de vez. Essa visão do capítulo 37 diz respeito a uma restauração ao povo de Israel. Deus mostrou para Ezequiel a situação, tanto física, emocional, quanto espiritual do povo de Israel. Esse vale, segundo a gente lê no versículo 11 do texto que nós lemos, é a situação de Israel. A vida espiritual e física deles era exatamente isso. Era um vale de ossos. Eles estavam mortos, falidos, destruídos. E Deus deu essa profecia. E Deus disse que restauraria eles. O que de fato aconteceu. Por volta do ano 538 a.C., Deus levantou o Ciro o Grande, Ciro rei da Pérsia. Isso está registrado no livro de Esdras, no capítulo 1. Ciro baixou um decreto, dando liberdade a todos os judeus que estavam na Pérsia, que estavam nos antigos reinos da Babilônia e da Síria, que agora estavam sob o domínio desse grande guerreiro, Ciro Grande da Pérsia, e ele disse: voltem para Jerusalém. Voltem para lá, os que forem ricos, ajuntem recursos, o meu povo da Pérsia e da Média se unam com recursos, abençoem esse povo e mandem eles de volta para a terra deles para reedificarem o templo. E Deus cumpriu a sua promessa. Deus vela pela sua palavra para cumprir, diz a Bíblia. Bem, isso aconteceu com o povo de Israel. Mas que significado essa passagem pode trazer hoje para nós? O que nós podemos extrair de lição para a nossa vida através dessa passagem? Eu, meditando nesse texto, encontrei algumas verdades que dizem respeito à vida da igreja. A primeira delas, que eu entendo olhando esse texto, é que a sociedade, e tremam vocês, essa é a minha avaliação, a sociedade e a igreja atual, a maioria das igrejas estão semelhantes a esse vale de ossos secos. Olhem para a sociedade. Há alguma razão, alguma esperança para essa sociedade? Talvez nós ficamos no nosso mundinho, trancafiado nas nossas quatro paredes. Mas visite um HR da vida. Visite qualquer área. Saia 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã aqui nessa Avenida da Saudade. Ande pelos cantos do Ipanema Clube e veja. Atravesse um pouco a cidade e vá até o Parque dos Pinheiros, com todo respeito. Humberto Salvador. E veja como que essa sociedade está. Presidente Prudente não é o Prudent Shopping, sabiam?
essa sociedade está destruída, perdido. A sociedade está perdida. O homem natural, ele está perdido. E mais do que isso, toda essa sociedade que não tem Jesus Cristo, não passam de cegos que estão caminhando para um precipício. Eles morrerão. E se eles não tiverem a mensagem do Evangelho, perecerão no inferno. Essa é a sociedade, é dessa forma. Mas eu quero estreitar a relação aqui. Eu disse que, no meu ponto de vista, as igrejas estão totalmente parecidas com esse vale de ossos secos. E isso inclui a nossa. Jesus disse, não olha para o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Então nós temos que olhar as igrejas por aí e olhar também a nossa vida, nossa situação, nossa congregação, não é verdade? E quando eu olho para a situação das nossas igrejas hoje, eu vejo que nossas igrejas estão parecendo um vale de ossos secos. E de repente, alguém não concorda com a minha avaliação, mas eu gostaria de propor uma pequena avaliação. Vamos fazer algumas perguntas aqui, 2 perguntas simples. Deixe-me perguntar para vocês. Onde está a igreja, isso inclui a nossa, que persevera naqueles fundamentos lá? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensino, comunhão, partir do pão e nas orações. De repente nós vamos olhar e vamos dizer, não, nossa igreja tem doutrina, tem ensino. De repente nós vamos olhar e vamos dizer, nós temos alguma comunhão. De repente nós vamos responder, nós temos alguma partilha, temos uma assistência ali, social. Nós temos busca, oração, temos uma reunião de oração, temos pessoas que eu sei que oram em casa, mas não vamos esquecer uma palavra, perseveravam. Está escrito que eles perseveravam. O que significa perseveravam? Perseverar é caráter de quem persiste ousadamente numa prática. Perseveravam. Quando nós olhamos para a igreja primitiva de Atos 42, a igreja era perseverante. Eles perseveravam. Eles oravam todos os dias. Está escrito. Eles não inventavam desculpas, algumas medíocres, para não praticar os deveres sagrados. E eu sei que tem pessoas que desejam cultuar a Deus, eu sei disso. Eu sei que tem pessoas que amariam cultuar a Deus, que fariam de tudo para ter um privilégio que nós temos aqui hoje, e não podem. Eu recomendo a você, depois lá na sua casa, vá lá no YouTube e pesquise assim, testemunho do irmão Medi. Ele contou uma vez que lá no Marrocos, quando ele se converteu, e lá a perseguição é dura contra os cristãos, ele andava quase 600 quilômetros para realizar um culto. E chegava numa casa, ele se escondia junto com alguns irmãos numa área subterrânea para ninguém ver, porque se pegar é crime terrível, eles vão presos e até mortos. E depois que cultuava, saía, entrava no carro e voltava. Passavam-se em torno de 2 a 3 semanas para ele voltar de novo para cultuar. E ele diz assim, eu não vi a hora de chegar aquele dia para mim me reunir com alguns irmãos e cultuar o Senhor Jesus. Eles perseveravam. Não era pesado para eles vir num culto. Não era pesado para eles praticar uma comunhão. Não era. Perseveravam. Perseveravam. Qual igreja que está perseverando assim hoje? Poucas igrejas. Poucas igrejas. Poucas igrejas. Mas deixe-me fazer uma outra pergunta.
Onde está, eu perguntaria, o zelo e o fervor espiritual? Está escrito lá em Romanos 12, versículo 11: no zelo não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quando Paulo escreve Romanos, é um período de perseguição. É um período que, se você disser, eu sou cristão, você vai ser aceso como tocha no palácio de Nero. E eles eram fervorosos. Nos dias de Paulo, quando Paulo escreve, Paulo diz assim, vocês estão vendo essas pessoas que elas são eufóricas? Sabe esses adolescentes que ficam loucos para ir ver o Guerra Infinita do Capitão América? Sabe, o coração que vocês devem ter para ir cultuar a Deus é desse jeito. Mas Paulo, se a gente falar o nome de Jesus, a nossa cabeça está a prêmio, não importa. Sejam fervorosos de espírito. Eles tinham a cabeça a prêmio. Eles não podiam falar de Jesus, não podiam ouvir Jesus, não podiam confessar Jesus, mas amavam e pregavam Jesus. E nós? O que está acontecendo com as nossas igrejas? Cadê o fervor espiritual? Alguns irmãos antigos pentecostais diziam, onde está aquele povo barulhento? Não barulho de pular, aquele povo que pregava Jesus. Onde está? Onde estão o fogo do Espírito Santo no coração? Muitas vezes a gente vem cultuar a Deus cansado, fracassado, não se alegra no espírito. Aí nós atiramos a culpa no pregador, é que o pregador é ruim. Às vezes o pregador é ruim mesmo, eu sei. Mas, irmãos, onde está o nosso fervor espiritual? Onde está o nosso zelo pelas coisas de Deus? Onde está o nosso zelo? Zelo significa dar importância suprema a algo. Se você descobrir que você tem um câncer agora, você vai zelar, hein? Você vai correr para a sua casa. Se você tiver recurso, você vai investir tudo para você sarar. Isso é zelo, porque você zela pela sua saúde. A gente zela pelo nosso filho. Mas e as coisas de Deus? E o reino de Deus? E a palavra de Deus? Os princípios de Deus? Da maneira que nós estamos tratando as coisas de Deus, nós estamos dizendo a Jesus que o que Ele começou pelo Espírito, nós estamos terminando na carne. Que Deus nos ajude. Eu não consigo ver hoje zelo, eu não consigo ver empenho, eu não consigo enxergar esforço de nenhuma parte. Começa de nós. Nós precisamos aqui nessa congregação, precisamos ter zelo por Deus. Nós precisamos despertar dessa apatia espiritual que nós estamos vivendo, irmãos. Não está tudo bem não, como nós pensamos não. Não está. Não está. E não é fácil pregar uma mensagem dessa. Talvez você até pense, João, você é muito radical. Você está sendo muito radical. Eu quero dizer só uma coisa para você. Satanás é mais radical do que eu, viu? E se um dia você estiver fora da presença de Deus, não foi por falta de alerta do João e nem do Everson. Porque nós pregamos a verdade. Porque nós pregamos a verdade. Então diz a Bíblia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então cada um de nós deve examinar mesmo. Deus, eu estou vivendo a minha vida correta diante do Senhor? Ou eu não faço parte de um desses soldados mortos desse vale de ossos secos? Porque o que nossas igrejas estão parecendo
nada mais são do que vale de ossos secos. É isso que nós estamos parecendo, vale de ossos secos. Mas eu sei que do jeito que a gente vive no caos, é o campo aberto para se levantarem os profetas do caos. Eu não quero semear nenhuma profecia cataclísmica aqui não para vocês não. Jesus, ele é semelhante a um médico perito que mostrava doença terrível, mas apresentava a cura. Não é verdade? Eu acredito que esse texto, se ele nos mostra a situação terrível em que nós nos podemos achar, ele também mostra que pode haver uma solução para a nossa situação. Se a nossa vida espiritual, se a nossa comunhão espiritual está um caos, está como esse vale de ossos secos, se a sua vida, a minha vida estiver derrotada, destruída igual esse vale de ossos secos, eu entendo que nesse texto há alguma solução, há um caminho para a vida, para a igreja que está nessa situação. E que solução esse texto nos apresenta? Eu entendo que, primeiramente, é necessário termos visão. Visão. Está escrito que Deus fez Ezequiel enxergar a situação de Israel. Israel, Deus tratava Israel como uma nação, conforme eu disse, a sociedade. Deus tratava Israel como a sua igreja. Então, quando diz Israel, isso também pode significar tanto a sociedade quanto nós, a igreja. Então, eu entendo que o caminho para a solução da igreja, para as nossas igrejas saírem dessa apatia, em primeiro lugar é necessário termos visão. Visão. Diz um ditado bem popular e bem conhecido que o pior cego é aquele que não quer ver. Isso é verdade. Se você não conseguir enxergar que a situação espiritual da igreja está difícil, não adianta nada. Se nós não enxergarmos que está difícil, não adianta nada. Deus fez Ezequiel ver. Deus pegou o profeta, levou-o em espírito e lhe mostrou e disse: olha, a situação de Israel é essa. E eu entendo que eu vejo a nossa situação dessa forma. Deus não me revelou como profeta, mas lendo as escrituras e olhando a igreja, eu consigo ver a igreja nessa situação difícil. Nós precisamos ter visão. Ter visão. E eu entendo que a visão da igreja, ela é tríplice. Ela tem 3 esferas. A igreja, a visão da igreja, ela primeiramente ela tem que ver Deus. Deus. Em segundo lugar, ela tem que ver a si mesma. E em terceiro lugar, ela vê a sociedade. Nós podemos ilustrar essa verdade, essa visão tríplice da igreja no capítulo 6 do profeta Isaías. Isaías teve uma visão de Deus, está escrito: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu a Deus em primeiro lugar. Depois que ele viu a Deus, ele disse: ai de mim, que estou perdido, pois habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando a igreja vê Deus, ela vê a si mesma. Depois que ele viu a Deus, que ele viu a si mesmo, está escrito lá no versículo 8 do capítulo 6 de Isaías, e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, para que a igreja ela saia dessa situação, é necessário termos visão. Visão de Deus. Visão da glória de Deus. É necessário enxergarmos Deus. Deus.
A grande razão da apostasia das igrejas hoje é porque perderam Deus de vista. As pessoas não vão mais no culto querendo ver Deus. Alguns vão buscar a bênção de Deus. Outros vão prometer de torto e à direito em nome de Deus. Mas a igreja verdadeira, ela tem que buscar Deus pelo que Ele é. Igual diz aquela música tão popular hoje: não o adoro pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Deus. Quando a igreja se satisfizer em Deus, quando ela entender que Deus é a satisfação pura dela, então ela começará a sair da apatia espiritual. Isaías viu a Deus, viu Deus. Depois que ele viu Deus, ele viu a si mesmo. Porque o padrão de medida meu e seu não é os outros. O nosso padrão de caráter e de medida e de comparação é Deus. Então, quando nós formos medir os outros, vamos primeiramente medir-nos ao padrão de Deus. Então, quando Isaías viu Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido. Porque ao ver a santidade, a majestade gloriosa de Deus, ele viu quão grande e grave era o seu pecado. Nós precisamos ter visão. Nós precisamos ver que o nosso pecado tem afastado Deus de nós. Nosso pecado em desprezar suas coisas. Nosso pecado em não agir conforme Ele manda. Nós temos pecado contra Deus. E Ele nos chama a vê-lo e mudar nossa vida perante Ele. Para depois então nós vermos a sociedade. Nós precisamos ter visão. Precisamos ver a glória de Deus. Nós não podemos perder de vista Deus, o Deus majestoso da igreja, o Deus santo da igreja. Nós precisamos voltar a ver Deus, sua mão poderosa, sua mão santa, sua mão digna, seu santo nome. Precisamos ver Deus. Precisamos ver Deus. Precisamos voltar a buscar a Deus em oração. Precisamos perseverar, como eu disse, na oração. Vamos nos reunir para orar. Vamos nos esforçar. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos buscar a glória de Deus. Vamos tentar, eu posso dizer assim, alcançar níveis de santificação maiores. Vamos tentar buscar níveis de elevação espiritual maiores do que estes. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Deus tem muito mais para que o seu povo desfrute dele do que essa pouca mesmice que às vezes nós desfrutamos. Deus tem. Então nós precisamos ver a Deus. Precisamos abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos. Precisamos de visão. Em segundo lugar, eu entendo que para a igreja sair dessa apatia, além de visão, ela precisa ter fé no poder de Deus. Fé no poder de Deus. Quando Deus mostra para Ezequiel a visão do vale de ossos e diz: esse é Israel, no versículo 3 ele pergunta para Ezequiel, ele diz: Ezequiel, esse vale de ossos secos pode reviver? Eles podem ressuscitar? E Deus perguntaria para nós a mesma coisa: será que a igreja tem solução? Será que a sociedade perdida tem solução? Será que esse vale de ossos secos tem solução? E a Bíblia diz que Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Tu sabes. A palavra dele reflete confiança, fé no poder de Deus. Fé no poder de Deus. Irmãos, para que nós saiamos da nossa situação,
para que a nossa vida tenha vigor, para que a nossa igreja tenha vigor, para que ela cresça, para que nós alcancemos os perdidos, nós precisamos crer no poder de Deus. Nós precisamos. E nós pregamos um Deus poderoso. E nós dizemos que Deus é poderoso. Mas a pergunta que não deve calar na nossa orelha é essa: será que as pessoas creem que cremos no que pregamos? Será que as pessoas creem? Será que quando nós dizemos assim, Deus é poderoso para salvar a sua vida, arrependa-se dos seus pecados, isso aí que tem na sua vida é falta de Jesus, esse desespero aí é porque você não tem Jesus? Será que elas creem? Será que elas sabem? Será que nós transpiramos para eles o que a Bíblia diz, o bom cheiro de Cristo? Poder. Quando Deus mostrou a visão para Ezequiel, ele disse: podem reviver esses ossos? Podem esses bancos vazios serem cheios? Eu não estou falando de números por si só, estou falando de salvação dos perdidos. Pode a sua vida espiritual ser revigorada? Pode a sua vida de oração ser ajustada? Pode a sua paixão pela palavra ser restaurada? Pode o seu amor, as verdades divinas, as convicções, as certezas da vida eterna poderão ser ressuscitadas na minha e na sua vida? E Ezequiel responderia: podem, podem, podem. E eu não quero aqui bancar nenhum profeta, não, eu estou bem longe disso. Mas eu sei que muitos de nós aqui hoje, além dos que não puderam vir, eu sei que muitos de nós, a vida não passa de um vale de ossos secos. Eu sei que muitos de nós às vezes até queremos: Deus, eu quero melhorar, eu queria orar, Senhor, eu queria orar em casa, eu queria orar com os irmãos na quarta-feira, eu queria ter mais reunião de oração, e às vezes não conseguimos. Duas coisas: falta a nossa dedicação, claro que isso falta, e também falta fé no poder de Deus. No poder de Deus. Às vezes na nossa vida devocional, no nosso cotidiano, nós vamos orar e não conseguimos. Mas esse texto nos mostra o exemplo desse profeta que olha para Deus e confia no poder de Deus e diz assim: Senhor, Tu sabes. E para mim e para você, nós devemos fazer isso. Devemos ter fé no poder de Deus. Deus pode alavancar a nossa vida espiritual. Deus pode fazer com que a nossa palavra, ela penetre o coração do incrédulo. Deus pode. Deus pode restaurar a nossa vida espiritual. Deus pode. Deus tem esse poder. É necessário que a igreja confie no poder de Deus. No poder de Deus. E é interessante que Ezequiel estava sozinho. Deus não chamou uma comunidade de Israel para dar visão. Deus chamou só Ezequiel. Não precisa muitos. Um só. Se eu ou se um de vocês tivermos fé no poder de Deus, Deus pode transformar nossa igreja, nossa sociedade. Não precisa muitos. Só um só. Só um. É necessário fé no poder de Deus. É necessário fé. Mas em terceiro lugar, a solução da igreja, eu penso que passa pela ação. É necessário ação. E aqui é a minha definição de ação. Ação tem vários significados, mas ação aqui eu defino como a missão da igreja. A missão da igreja. E quando eu olho para esse texto, eu consigo enxergar de forma nítida a figura da igreja no profeta Ezequiel. A missão da igreja, a ação, para que a igreja saia da sua pequenez, da sua restrição,
da sua falta de vigor, é necessário cumprir sua missão. E esse texto me aponta algumas coisas que é a missão da igreja. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer para que a igreja melhore? Pregar a palavra de Deus, conforme Deus ordena. Quando Deus chama Ezequiel, ele mostra e diz: profetiza. Aí alguém já gosta de profeta aí, está vendo? Profecia. Não, profecia aqui significa levar a palavra de Deus. E a palavra de Deus era: profetiza, dize que esses ossos sairão da sepultura. E Ezequiel foi. E Deus nos chama a fazer a mesma coisa. João, eu mostrei que a igreja está difícil, mostrei para você, mostrei para o Everson, preguem. E nós pregamos. Mas não é suficiente só eu e o Everson pregar. É necessário que vocês também preguem entre si, cantando a palavra de Deus, falando entre vós com salmos, com cânticos espirituais. Levem adiante a palavra de Deus, desfrutem a palavra de Deus na vida de vocês. Levem porções da palavra de Deus na rua, no trabalho, aos vizinhos. Palavra de Deus. Olha lá, perseveravam na doutrina, palavra, pregação do evangelho. Deus disse para Ezequiel: profetiza, prega para esses ossos. Prega, palavra de Deus. Quando Jesus ascendeu aos céus, em Marcos 16, versículo 15, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja não cresce porque não prega. Nós não ganhamos, não levamos as pessoas para Jesus porque não pregamos. Os filhos se desviarão se não houver palavra, pais. As filhas sairão, irmãs, se não houver pregação para elas. Ah, mas eu preguei a vida inteira, o meu filho foi embora. Não importa, você cumpriu sua parte. Mas e se você não cumprir sua parte? Será pior. A sociedade é um vale. Nossas igrejas estão um vale de ossos. Nós precisamos priorizar a palavra de Deus. Ezequiel profetizou, Ezequiel pregou. Deus disse: anuncia a palavra a esses ossos. E ele foi. Ele levou a palavra de Deus. Se eu e você não levarmos a palavra de Deus, ninguém vai levar. Nem um anjo do céu vai levar. Nem um anjo do céu. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo, escrevendo ao seu amado discípulo, ele diz: prega a palavra. Insiste em tempo e fora de tempo. Prega. Tem oportunidade, Timóteo, semeia o evangelho. Prega. Prega no trabalho, prega no caminho, prega quando deitar. Vai dormir pregando a palavra para você mesmo. Prega. Prega a palavra. Prega a palavra. A solução para a igreja passa pela pregação da palavra. Deus disse: vai, Ezequiel, e fala a estes ossos. E ele foi e falou aos ossos. Toda igreja que cresceu, toda igreja que teve vigor, que teve força de Deus, que fez diferença e que sacudiu esse mundo, foram igrejas que foram fiéis à palavra, que amaram a palavra. Eu tenho lido algumas coisas sobre igrejas saudáveis que cresceram, e me chama a atenção, e eu vou citar esse exemplo aqui, a igreja dos moravianos no século XVIII. E essa igreja simples, pobre financeiramente, mas que era uma igreja cheia do Espírito Santo. E o seu principal líder, um homem chamado Nicholas von Zinzendorf, um morávio, ele estava vendo um quadro da Paixão de Cristo.
E nesse quadro havia uma legenda escrito assim: morri na cruz por ti, e tu, que fazes por mim? Depois que ele leu essa legenda, foi como que se os olhos dele abrissem para a real missão e situação da igreja. Então ele voltou para a sua comunidade e houve ali um poderoso avivamento. E ele entendeu que a missão da igreja era evangelizar os perdidos, era salvar, era cuidar dos seus e se preocupar em levar Cristo aos perdidos. E Deus tomou de forma tão poderosa aquela pequena comunidade pobre, e foram eles que fundaram o maior período de oração de toda a história. Eles fundaram um relógio de oração, e todos os dias tinha um irmão orando, e eles oravam 24 horas por dia. E quanto tempo durou esse relógio de oração? Durou 100 anos. 100 anos a igreja moraviana todos os dias estava orando. De 1727 a 1827, mais precisamente no mês de maio, os morávios oravam e pregavam, e o lema deles era levar Cristo às nações. E era uma igreja pobre, sem recursos. A maior parte da sua população era composta de artesãos e fabricantes de vasos, olheiros. Pobres. Talvez alguns de nós aqui tenham muito mais recursos do que 100 deles. E a cada 20 moravianos, um missionário era sustentado no estrangeiro com oferta. E a igreja crescia e se fortalecia, porque Deus abençoava. Deus abençoava. Uma igreja comprometida com a palavra. Com a palavra. Aí, irmãos, se nós começarmos a amar a palavra de Deus, se nós começarmos a dar as escrituras para o povo vai se encantar. Há 10 anos atrás eu não conhecia uma porção das escrituras, até que um dia eu li o Novo Testamento, eu fiquei encantado. Aprenda as escrituras e leia as escrituras. Esse monte de ossos que é a sociedade, e se a minha e a sua vida estiver um monte de ossos, através da palavra nós seremos restaurados. Palavra de Deus, pregação. Ezequiel profetizou, pregou aos ossos, e os ossos foram revividos. Através da propagação das escrituras, Deus pode nos restaurar a nossa força. Mas em último lugar, e eu quero encerrar, se é necessário a pregação constante da palavra, é necessário, em segundo lugar, o poder do Espírito Santo. E vejam vocês que o texto traz essa figura de linguagem. E veja que há duas restaurações no texto. E a primeira restauração, diz a Bíblia, que Ezequiel profetizou, e o exército foi restaurado à condição física. E se levantou um exército, mas diz o texto que não tinha vida. Não tinha vida. Ezequiel profetizou e os corpos, as caveiras, os esqueletos que estavam soterrados, ganharam corpos e aparência. Um exército de soldados foi restaurado à condição física, mas não havia espírito neles. Não havia espírito. E Deus deu a ordem e disse: profetiza para que o espírito venha. E Ezequiel profetizou, e o Espírito Santo veio e trouxe vida para aquele exército. Nos ensina duas coisas isso: que a igreja não pode militar pelo braço de carne dela, de que a igreja ela não tem vida só por causa da sua corporação, só por causa da sua aparelhagem,
de que não temos força alguma se não for pelo poder do Espírito Santo. Um exército se levantou de homens fortes, era um exército, mas não tinha vida. Isso me faz lembrar de Jesus e dos apóstolos. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, em Lucas 24, versículo 49, e Atos 1, versículo 4, Jesus disse: eu vou aos céus, e vocês têm uma missão, vocês vão levar meu evangelho aos 4 cantos da terra. Mas ele disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Não saiam. Vocês, João batizou alguns, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Não saiam. Assim como é errado deixarmos de ir, é errado ir sem preparo. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Ninguém pode fazer nada em nome do reino, para o reino, não fará se não houver a atuação do Espírito Santo. Assim como Deus comissionou seus apóstolos, Jesus mandou seus apóstolos, não deixou eles irem sem eles terem o poder do Espírito Santo. E eu estou seguro de que o que falta nessas igrejas modernas, que falta na nossa igreja, na minha, na vida do Everson, na sua, é poder do Espírito Santo. Falta-nos poder do Espírito Santo. Enquanto nós não nos humilharmos, não nos dobrarmos, não nos quebrantarmos dia e noite chorando: Deus, me enche do seu Espírito, enquanto não houver em nós um batismo de Getsemane, enquanto não houver a unção poderosa do Espírito, nada vai acontecer. E eu suplico a você, vamos clamar pelo Espírito. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos buscar esse revestimento de poder. O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito. Falta poder? Falta poder? Talvez nós até sejamos formosos como o exército que foi restaurado, a carne e os tendões e os músculos, mas falta-nos a vida do Espírito em nós. Falta-nos. E deixa eu esclarecer rapidamente aqui, que há uma grande diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. E essa diferença é vista em Efésios. Quando Paulo escreve em Efésios 1,13, ele diz assim que recebemos o Espírito quando cremos. Mas em Efésios 5,18 ele diz: sejam cheios do Espírito Santo. E ele fala ainda em Efésios 3, versículos 16, ele diz: eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E em Efésios 3, 19, ele diz assim: para que vocês sejam tomados da plenitude do Espírito Santo. Plenitude é completude, não faltar nada. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, significa que Deus vai agir de inúmeras e variadas formas através da vida dela. Uma coisa é você ter uma partícula, uma coisa é você ser totalmente cheio do Espírito Santo. Só o poder do Espírito Santo, só quando nós formos revestidos da plenitude do Espírito Santo, é que a igreja poderá ser fortalecida, ela poderá ser alavancada desse vale de ossos em que ela se encontra. Só pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu encerrar essa parte e esse tópico. Deixa eu dar um exemplo de um poderoso avivamento que aconteceu no século XVIII. Deixa eu citar um homem de Deus chamado George Whitefield. George Whitefield, aos 19 anos, entrou para o colégio de Oxford, em Londres, na Inglaterra. E ele se filiou àquilo que alguns chamam de Clube Santo. E haviam ali homens como John Wesley, que tinham uma rotina até dura, cumpriam alguns deveres, cumpriam alguns jejuns,
oravam sempre, mas faltava neles a vida do Espírito, faltava poder do Espírito. Eles tinham um comportamento moral correto, eles doavam aos pobres, eles ajudavam os necessitados, eles oravam na igreja, eles oravam em casa, eles pregavam, mas eles não tinham nascido de novo. E George Whitefield, uma vez ele leu um livro de um escritor escocês chamado Henry Scougal, e esse livro tinha como título A Vida de Deus na Alma do Homem. É um livro que eu já li, é um livro muito bom. E esse livro diz que você não poderá fazer nada na sua vida se você não nascer de novo. Nada que você fará logrará êxito na vida espiritual se o Espírito Santo não houver transformado sua alma. E ele esteve convicto de que ele não tinha nascido de novo, de que ele não tinha um Espírito. Ele foi então para sua casa e ficou dias e meses chorando, implorando: Deus, me dê o seu Espírito, me dê o novo nascimento, me faz um homem nascido do alto, me enche do seu Espírito Santo. E um dia Deus o encheu com o seu Espírito Santo. Deus o encheu. E a igreja da Inglaterra estava falida, estava tal qual as nossas, um verdadeiro vale de ossos secos. E ele se levantou para pregar. Ele começou a pregar nos púlpitos, e as igrejas começaram ali a fechar as portas. Diziam: isso é um radical, isso é um fanático, está pregando doutrina estranha, está tudo bem conosco, nossa situação está ótima. Eu acho que eles expulsariam a mim também. Expulsaram. Então ele pregava e a igreja não recebia, até que ele foi pregar ao ar livre, pregar nos campos. E é linda a história, porque no primeiro sermão ele foi pregar na cidade de Bristol, para um povoado composto de trabalhadores de uma mina de carvão. E ele pregou na primeira vez, tinham 200 pecadores ouvindo sua mensagem. Ele pregou no segundo dia, 400 pessoas foram ouvi-lo. Ele pregou no terceiro dia, 4.000 pessoas o estavam escutando. No quarto dia, Deus encheu ele de um Espírito Santo de uma forma tão poderosa que 10.000 pessoas foram ouvi-lo pregar. 10.000 pessoas. E um fato curioso, e ele escreve assim no seu diário: eu vi que a mão de Deus era poderosa e que o fruto ali era autêntico, porque ele percebia o trabalhar de Deus no coração deles, porque eram mineiros empoeirados de carvão, irmãos, e a pele deles era suja de pó de carvão preto. E quando o pregador estava pregando, ele via as marcas das lágrimas que desciam nos seus rostos, porque eles estavam sendo transformados pelo poder do Evangelho. Porque Deus batizou, porque Deus encheu, Deus deu da plenitude do seu Espírito Santo a um jovem, George Whitefield. Ore por nós, ore por mim. Vocês não sabem o que é a plenitude do Espírito. Eu não sei. Mas quando Deus enche alguém do seu Espírito Santo, Ele faz coisas tremendas, poderosas. Pessoas cheias do Espírito Santo podem mudar a situação da nossa igreja. O que nós levamos anos para fazer, Deus faz em um dia, em uma hora, se o Espírito Santo de Deus habitar profundamente em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Talvez sua vida e a minha vida, nós estamos igual ou chegando a esse vale de ossos secos. Mas Deus pode nos restaurar. Receba essa palavra. Não se revolte com o pregador, não. Se o pregador for infiel à palavra, pode me esperar lá fora e me esculachar, seu falso profeta.
Mas se a palavra confrontou você, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, pois a palavra de Deus já dilacerou meu coração, para depois dilacerar o seu. Nosso Senhor Jesus. Oh Jesus, eu queria muito não ter que pregar uma palavra dessa. Eu queria muito, Senhor, não ter que comparar a sua igreja a esse vale de ossos. Mas nós estamos falidos, ó Deus. Nossas estruturas espirituais estão fracas. Eu falo, Senhor, de nós, de mim, não do individual. Tem muitos que estão desfrutando de maiores glórias na Tua presença. Tem outros que estão fracos. Mas no geral a sua igreja, o seu corpo está abatido. Oh Deus, a sociedade está desmoronada. Parece que Satanás triunfa, Senhor. Se não fosse a sua promessa, eu descreria disso. Oh Deus, nos levanta desse vale. Deus, nos dá o seu Espírito Santo, Senhor. Dá vigor do seu Espírito à sua igreja. Nos enche do teu Espírito. Nos enche do poder do seu Espírito, Pai. Nos enche. Dê do seu Espírito. Dê-nos uma porção do seu Espírito. Que nós não possamos ficar secos e vazios. Nem os pregadores, nem os cânticos, nem a sua igreja no cotidiano. Que a sua igreja, Deus, receba vigor. Receba restauração, fortalecimento no Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, vem trabalhar em nossa vida, Pai. Para a Sua glória, amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos celebrar o Senhor.